Boa noite, graça e paz. Estamos hoje no nosso 246º dia do propósito de leitura bíblica. E programado para hoje, temos os livros de 2 Crônicas, capítulo 7, Salmos 104, dos versos 24 ao 35 e Colossenses, capítulo 3. Eu gostaria de compartilhar com vocês o meu devocional de hoje, mais uma vez aqui na minha célula, terça-feira, todas terças, às 20 horas, você está convidado aqui em casa. E eu gostaria de compartilhar o devocional que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7. O pessoal aqui da célula já abriu, né, a Bíblia. Aqui no capítulo 7, Salomão ele havia terminado de construir o templo. Né? O templo de Salomão havia encerrado a construção do templo e ele estava dedicando esse templo a Deus, consagrando o templo a Deus. E aí ele faz uma oração a Deus a respeito dessa consagração, né? Ele fala com o Senhor, ele lembra do Senhor, da aliança que Deus havia feito com ele, com o pai dele, de que ele construiria esse templo, né? Ele reivindica algumas bênçãos que Deus havia prometido. Interessante que Deus fala com ele: não, beleza, você vai ser abençoado mesmo, vai dar tudo certo, desde que vocês obedeçam os meus estatutos, os meus mandamentos, vai dar tudo certo. Mas se porventura vocês se desviarem, se porventura vocês pecarem, vai vir a consequência do pecado. E pode ser que por causa da consequência do pecado, os céus se fecham. Vem um tempo difícil, vem a provação, vem a crise para o país. Mas, mesmo assim, mesmo caso, porventura, vocês venham a pecar e venha uma consequência por causa desse pecado e venha a crise no país, ainda há uma saída. Versículo 14. Esse versículo é muito famoso. Mesmo que os céus venham se fechar, aí a instrução de Deus para Salomão é o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo ele é muito conhecido e eu quis usá-lo como devocional porque ele se aplica aos tempos que estamos vivendo. Nós estamos passando por um tempo de crise no nosso país. E por isso eu preciso tomar posse do que a palavra me instrui numa situação de crise no país. E aqui a instrução do Senhor é essa: se, primeiro, é condicional. Existe uma condição para que o Senhor possa reverter essa situação. Ele falou naquele tempo: olha, se vier a crise, tem uma forma. Se o meu povo, então existe uma condição. Qual é a condição? Se o povo de Deus, então também não é para qualquer pessoa, é para o povo de Deus, para aqueles que falaram assim: Senhor, eu sou teu, Senhor, eu te entrego a minha vida, eu me consagro a ti. Se o meu povo, não precisa das outras pessoas que não querem Deus, mas aquelas que escolheram o Senhor como Deus, se essas pessoas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, porque a crise veio como consequência do pecado. Então, se vocês orarem, se arrependerem, mudar, deixar de praticar esses pecados, aí o Senhor fala: eu vou ouvir do céu, vou perdoar os seus pecados que vocês pediram perdão e eu sararei a terra. Ou seja, é possível mudar a situação de qualquer país, de qualquer cidade, qualquer estado em crise. Como? O povo de Deus precisa se humilhar, orar, buscar o Senhor, converter dos seus maus caminhos. Porque ontem o pastor estava compartilhando com a gente, no domingo, no culto, ele falou: olha, eu acredito que um dos principais responsáveis pela crise no nosso país é a igreja. Porque a igreja não tem orado, não tem me buscado, não tem se humilhado, não tem se convertido dos seus maus caminhos, porque é condicional. Se nós, igreja, tivermos esse tipo de atitude,
o Senhor, porque o Senhor ele não está preocupado com as pessoas, com os outros, ele está preocupado com o povo dele. Meu povo, faça isso, me busque, converta os seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu, vou perdoar os seus pecados e vou mudar a história da sua terra. Que nós, como igreja, possamos nos posicionar. Se cada um fizer a sua parte, eu creio que Deus é poderoso para fazer além do que pedimos e pensamos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.